aquela sequência de atitudes. Na maioria das vezes, nós não nos apercebemos que estamos rodeados de poderes espirituais. Tanto que nos livra, tanto que nos abençoa, quanto também nos prejudica. São dores que nós não sabemos de onde vêm, são palavras que falamos que não sabemos por que falamos. Me lembro que há alguns anos atrás estava pregando, se não me falha a memória, em alguma cidade do estado de São Paulo. E numa tarde, estava quase para iniciar o momento da pregação, e uma moça lá no fundo da igreja começou a gritar. E ela gritava, ai meu braço, e ninguém conseguia controlar aquela guria. Aí eu desci e fui lá junto com outros obreiros. Não sei se no intuito de ajudar ou mais de curiosidade, para saber o que estava acontecendo. E o braço daquela menina, entre o antebraço e a mão, se entortava e mexia os ossos como se fosse de borracha. E os ossos mexiam, entortavam, mas não quebravam. E nisso ela sentia muita dor. Na maioria das vezes, nós achamos que isso não existe. Que o demônio não existe, que força espiritual não existe. Essa é a primeira verdade. A segunda, nós não nos atentamos para a nossa responsabilidade diante do mundo espiritual. Então, tudo nós achamos que é o demônio. O demônio passou ali, eu vi um vulto na parede, o demônio está falando, o demônio travou o carro, o demônio está na minha casa, o demônio está no meu filho, o demônio está até em mim. Tem uma certa hora que a gente precisa colocar a mão na própria cabeça para repreender. Diz a história que Martinho Lutero orava repreendendo os próprios demônios todo dia. Ele auto-repreendia as influências de si mesmo. Porém, nós vivemos num misticismo muito grande. E este mundo místico vai nos tirando da realidade, da nossa responsabilidade. Então, para que a gente pudesse nos colocar nesta batalha, no lugar certo e das formas certas, eu gostaria de iniciar hoje abordando este assunto. E esse é o texto que eu quero usar como base, porque daqui vamos extrair muitas lições. A batalha espiritual, ela existe, ela é muito mais antiga, ela é muito mais forte, muito mais intensa. A sua dimensão é muito maior do que a nós mesmos. É por isso que corremos o risco de nos perder nesta guerra. Porque se alguém acha que pode vencer o inimigo com a própria inteligência, já foi perdido por ele. Se tem alguém que sabe sobre estratégia, sobre inteligência, é o inimigo. Quando nós achamos que podemos vencê-lo com a nossa capacidade intelectual, nós já estamos perdendo esta batalha. Quando nós nos desarmamos, nós já estamos perdendo. Esta guerra é muito mais forte do que nós. A guerra com o inimigo não se vence, nós o vencemos. E aí nós vamos vivendo as loucuras das denominações. Dê um pulo aí, irmão, na cabeça do diabo. Faz isso, afronta o diabo. E eu lembro que um pregador disse uma certa feita assim, o diabo é um cachorro sem dente que anda por aí. Só que esse cachorro banguela já derrubou muito pastor, muito obreiro, muito pregador, muito crente e muita igreja já fecharam as portas. A gente não pula na cabeça de Satanás, isso é antibíblico, isso não existe. A Bíblia diz que o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés, mas não nós. A Bíblia vai dizer que o anjo Miguel, que logo lhe explico quem é, de onde surgiu, ele quando disputava acerca do corpo de Moisés com Satanás, não ousou lhe pronunciar palavra alguma de juízo. Nem ele disse palavra alguma. Ele só disse assim, o Senhor te repreenda. E hoje nós achamos que temos uma autoridade, né? Nós temos até entrevista com demônios. De onde você veio, teu nome, o que você faz, quanto você ganha, e vira espetáculo em algumas denominações.
E não sabem estes e estes que já perdeu a batalha. Microfone, horário de culto, de adoração, não é para manifestação de demônio, não é para entrevista com demônio. Não viemos aqui para saber de onde o demônio saiu ou para onde vai. Nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus. Então, nesta guerra, nós precisamos nos submeter a regras que já existem. Ninguém cria regra, ninguém cria poder, ninguém gera fórmulas ou forma nesta guerra. Esta guerra existe entre dois mundos, nós pertencemos a esta guerra, mas nós não fazemos as leis. Nós apenas nos preparamos para estas guerras, nos munindo das suas armas. Agora, da onde nasce esta guerra? Observe que nós lemos por 2 vezes um texto, e esse texto vai usar uma palavra chamada serpente. Quem era esta serpente? A palavra no hebraico serpente, hanash, ela significa um indicativo presente dentro do texto. Quando Deus diz serpente neste versículo, Ele não está dizendo uma serpente entre os tantos animais que existiam na época. Não houve encarnação do demônio numa cobra, não, senhor. Quando a Bíblia diz serpente, no texto original hebraico, está dizendo esta serpente, ou aquela serpente. Aquela que Deus o conhecia muito bem. Aquela que não era um animal comum entre os outros. Não houve incorporação de Satanás numa cobra. Isso depois nós vamos vendo. A única incorporação que houve, uma vez na Bíblia, foi a de porcos. Onde os demônios incorporaram em porcos. E só. Salvo dali, não houve mais nenhuma incorporação em animais. Aí a Bíblia vai dizer, esta serpente, aquela serpente conhecida. Serpente aqui está sendo usado por Deus e pelo escritor, não como animal, mas como a sua forma de agir. Aquele animal sagaz, aquele animal sorrateiro, aquele animal que dizem alguns que encantam a sua presa para que ela não fuja, aquele animal que ataca de forma certeira, aquele animal venenoso. Diz a ciência que a cada 70 botes de uma cobra, pelo menos 50 a 52 é certeiro. Ou seja, ela quase nunca dorme com fome, se ela assim quiser se alimentar. A ação da cobra que se esconde entre as folhas das árvores e você não consegue detectá-la. O bote de uma cobra que lhe alcança a uma certa distância. Então a Bíblia vai usar a palavra serpente, não no sentido de um animal, mas no sentido de um ser específico. É por isso que Deus diz que a serpente era o mais astuto. Esta serpente era o mais astuto. E aí dos seres criados, esta que Deus vai dizer agora. Por isso que quando a Bíblia diz assim, o reino do Senhor é como esta criança. Não diz que o reino de Deus é igual a toda e qualquer criança. Mas a Bíblia diz que Jesus, pegando uma criança específica, disse, o reino de Deus é semelhante a esta criança que eu peguei agora. Ele não diz toda criança. Não diz qualquer criança de qualquer idade. Ele olhava para aquela que ele estava no colo e diz, vocês precisam se tornar como esta, definido. Tem criança pequenininha que já mente, não é assim? Salomão vai dizer que a astúcia está no coração da criança. E o que é que tira a astúcia do coração da criança? Quem já leu o livro de Provérbios? Mais ou menos ali no meio da Bíblia. Pertinho de Salmos. A Bíblia diz que a vara tira a astúcia do coração da criança. E aí a vara interpreta-se teologicamente não como esse instrumento de tortura que nós usamos,
mas a própria vara que Jesus vai dizer que saía de sua boca uma espada como uma vara de ferro. A autoridade da palavra é o que tira do coração da criança a astúcia. Logo, Jesus não poderia dizer que o reino de Deus é como qualquer criança. Que você teria que ser como qualquer criança, mas aquela criança. Exatamente como no caso desta cobra. E a Bíblia vai dizer então que a ação desta serpente específica, ela é conhecida, e aí eu gostaria de aproveitar que estamos estudando, se você quiser manter a tua Bíblia aberta e me ajudar, em Apocalipse, capítulo de número 20. Daqui a pouco nós começamos a discorrer então. Mas em Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo de número 2, vai dizer um texto interessante, que vai dizer assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. A expressão serpente usada em Gênesis 3:1, no texto original é a mesma expressão usada no texto original em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 2. Logo, aqui não é um animal que Deus criou como a cobra. Tanto é que não há versão mais próxima do original que use o termo cobra. É usado serpente. Então, esta serpente aqui era Satanás. Agora, que vem a parte interessante. O que Satanás estava fazendo no jardim do Éden? Por que é que Deus deixou Satanás ficar lá no jardim do Éden? A forma de ação de Satanás, que foi ilustrado como serpente, uma segunda vez em 1 Pedro 5,8 vai ser utilizado uma expressão que é muito interessante quando Pedro escrevendo diz: por inimigo vosso adversário anda ao derredor como leão, bramando como leão. Esta é a expressão de figura. A expressão como quer dizer que ele é extremamente hábil na arte do ilusionismo. Ele parece leão, ele tem voz de leão, ele faz barulho como leão, ele cerca como leão, porém, a expressão é como e não leão. A ação maligna dele é como se fora. Aí, aqui ele não diz que é como serpente, mas é uma serpente. Agora, o que ele está fazendo lá? Ele está num lugar que lhe era de direito. A Bíblia vai usar dois textos que dentro do estudo teológico é nos ensinado uma matéria à parte chamada de tipologia bíblica. A tipologia bíblica é textos e contextos que são usados, via de regra, no Antigo Testamento para nos ensinar verdades quanto ao Novo Testamento. Tipologia é aquilo que representa. Logo, existem dois textos que vai nos contar a história de Satanás, ou do anjo chamado Lúcifer. Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Desses dois capítulos nós vamos extrair algumas lições desta serpente. Aonde estava esta serpente? Isaías 14, 12. Ela estava em um lugar chamado céu. Que, diga-se de passagem, não é o céu para onde o cristão vai. Não é o céu aonde Deus habita. Era um espaço que Deus vai nos orientar que fosse um lugar de glória. Então ele diz que era um céu. Ele habitava num céu. Qual era o nome desta serpente? Segundo Isaías 14, 12. Estrela da manhã. Aí eu vos alerto quanto a alguns hinos que nós cantamos sobre estrela da manhã. A primeira versão deste texto usada para estrela da manhã não é referente a Jesus, mas a esta serpente. E a Bíblia diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filha da alva ou da alvorada.
e fostes cortado por terra, tu que tinha domínio, tu que controlava as nações. Quem era esta antiga serpente? Lá no versículo 16 e 17 continua dizendo que ele tinha controle de comércio sobre as nações. Quem era esta antiga serpente? Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, nós vamos extrair mais algumas especificações. Aonde morava? Ezequiel 28, 13. Aonde morava este inimigo, esta antiga serpente? Estivesses no Éden. Aonde ele habitava? Não, diga alto, diga forte. Onde ele habitava? No Éden. Jardim de Deus. Deus cria um lugar chamado Éden. Deus coloca um ser em cada jardim que ele cria. O primeiro Éden ele criou e colocou neste lugar uma estrela da manhã, um filho da alva. E a Bíblia vai dizer que este lugar chamado Éden era um jardim não vegetal como o de Adão, mas um jardim mineral. E ele vai dizer que lá haviam essas pedras, que lá haviam estes tesouros, um lugar para este ser. No versículo de número 14, e eu volto no 13 já, mas no versículo de número 14, vai dizer assim: tu eras o querubim ungido, classe única, nunca houve outro. Existem anjos, arcanjos, querubins e serafins, mas querubim ungido nunca se fala, a não ser esta vez. Esta antiga serpente era um anjo diferente de todos os outros anjos. A Bíblia diz que ele era o anjo perfeito. Tu eras querubim ungido e te estabeleci no monte santo de Deus. Tu andava no meio daquelas pedras que lá no versículo 13 está descrito. Deus cria um anjo, coloca este anjo no melhor lugar. Coloca esse anjo acima de todos os demais anjos. Dá o poder para este anjo controlar as miríades de anjos. E coloca este anjo para guardar a sua glória. Quem era o querubim ungido? Era o anjo que tinha a autoridade de Deus para guardar a glória de Deus. E a glória de Deus se manifestava naquelas pedras. E ele ficava andando em volta, controlando a sua glória. Nenhum outro anjo tinha acesso. A Bíblia vai dizer no versículo de número 15, que ele era perfeito. Coloca lá, Júnior, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos. Você imaginou um anjo sendo perfeito? Quem disse que ele era perfeito não era um homem olhando para um anjo. Era Deus que criou todos os anjos. Deus criou todos os anjos, olha para um e diz: tu era perfeito. Algum outro anjo poderia ter algum detalhe, mas você não tinha. Você era perfeito em tudo, em todos os teus caminhos, em tudo que você fazia. No versículo 17 vai dizer que ele era formoso. Vai dizer que ele era sábio e que ele tinha um esplendor ou um resplendor. Corrompeste por causa da tua sabedoria e por causa do teu resplendor. Todos os anjos têm uma característica. Se você olhar, tem alguns anjos, querubins, arcanjos, serafins, que aparecem na Bíblia que dá até medo. Tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto. Tu imagina ver um negócio de 6 asas. Aí a Bíblia vai dizer assim, Ezequiel olhando diz assim, e ele era como uma roda e rodava com os 7 olhos. Jesus amado. Tem gente que vê anjo, mas não é o anjo bíblico. Mas eu vi um negocinho tão bonito assim, tão meigo. O anjo bíblico, ele tem cara de leão, rosto de águia. Ver um anjo não é ver uma sombra bonita branca, não, senhor. Ver um anjo é quase à beira do assustador.
Aí a Bíblia olha para esse assim, e você além de tudo tinha glória, resplendor. Agora volta lá no versículo 13, Júnior. Aqui vai ficar interessante. Depois nós voltamos para Gênesis. Ezequiel 28, 13. Olha o que diz o finalzinho do versículo. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu já ouviu a expressão que o Lúcifer era um regente de coral no inferno? No céu? Quem já ouviu isso, dê um sinal assim. Ele nunca foi regente de coral. Não, senhor. Nunca cantou. Não era isso que ele fazia. Escute a expressão, observe isso e veja o que a Bíblia nos ensina através do texto original. Em ti se faziam os teus tambores, os sons dos tambores, ou os sons que se pareciam com tambores, e também os sons como se faziam de pífaros, de harpas, de teclados, de pianos. Sabe o que Deus fez, Maurício? Deus criou o som dentro do anjo perfeito. Ele não era maestro de coral, ele era uma orquestra interior. Quando ele andava, o som exalava de dentro dele. Se fizeram em ti. No dia em que fostes criado, eles foram preparados. Quando ele andava, quando ele caminhava, o ser de glória e o ser perfeito, a música exalava de dentro dele. Não tem um som que ele não conheça. Tanto dos instrumentos de cordas, quanto dos instrumentos de tambores. Foram criados em ti, dentro de ti. Ele estava andando e o som aparecia. Antes desse anjo ser criado, não existia som. Os outros anjos olhavam. Imagine se pudesse ter inveja no céu, se eles não teriam. O anjo de glória caminhava e uma orquestra sinfônica tocava dentro dele ao mesmo tempo. Se faziam em ti o som. Aí a Bíblia vai dizer que ele era a pessoa perfeita. Ele era o anjo perfeito, colocado no jardim de Deus, no Éden, preparado por Deus. Deus olha cada detalhe e coloca no lugar certo. Não, essa pedra não fica boa aqui porque machuca o pé do anjo. Isso aqui não fica legal aqui porque atrapalha o som do anjo. Então essa pedra aqui, este lugar aqui, esta rua aqui, este negócio aqui, esta glória aqui, este som assim. E Deus prepara um jardim. E ele vai dizer que era jardim de Deus. Algo que o próprio Deus criou para si mesmo. Ele coloca dentro deste lugar o anjo perfeito. Agora, coloca para mim o versículo 15. Este anjo está vivendo, lembrando que a palavra Éden significa lugar de delícias ou de deleites. Então ele está no lugar perfeito, um anjo perfeito. Aí no versículo 15, perfeito era em tudo que fazia, em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Aí aqui o problema. Ele era perfeito no lugar perfeito, com tudo perfeito, até que. Observe que a guerra espiritual começa exatamente nesse texto. Ele era perfeito, tinha tudo, até que se achou iniquidade. Iniquidade é um pecado que só crente e Lúcifer consegue cometer. Sabia que crente não peca? Crente comete iniquidade. Quem peca é quem não conhece a lei. Quem peca, a palavra peca no original grego, amartia, errar o alvo. Quem erra o alvo é pessoas que não têm o pleno conhecimento. Iniquidade é pecado de quem tem pleno conhecimento. Ele tinha pleno conhecimento de Deus, porque a presença de Deus estava em si mesmo. Agora, achou-se nele
iniquidade. Achou-se nele uma raiz de desobediência. Uma desobediência deliberada. Uma desobediência conhecida aos princípios. Quando alguém que não conhece erra, Deus trata como pecado. E olhou dos céus à terra e nenhum justo havia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos quem? Crente ou não crente, todo ser humano pecou. Agora, João e Paulo vai tratar do pecado de crente chamando iniquidade. Por quê? Conhece, porque convive, porque já sabe, porque praticou a verdade e de repente assim, eu acho que eu não vou mais obedecer à verdade. Por quê? Porque eu não quero mais. Mas fulano, não. Eu vou sair do ministério, vou para outro, vou batizar de novo, eu vou fazer aquilo agora, eu vou mudar de igreja, eu vou cuidar do dia tal, agora é o meu dia. Isso é iniquidade. Ele conhecia a verdade. A carta de Gálatas, Paulo escrevendo, é a carta da liberdade. Paulo olha para os outros e diz assim: ei Gálatas, eu vim, preguei, evangelizei, agora vem um bando de judeus dizendo que vocês são obrigados a se circuncidar e vocês estão deixando. Vocês querem ser judeus? Caístes, pois, da graça, e para quem cai da graça não existe arrependimento. Será que eu trabalhei por vós em vão? Paulo diz. Por quê? Porque ou você vive pela fé, ou você vive pela lei. Ou você é Moisés, ou você é Cristo. Os dois não se batem. Moisés e Cristo não vivem juntos. Aí a Bíblia vai dizer que Satanás, ou que a serpente, ou que Lúcifer, ele se ensoberbece e ele desobedece, desenvolvendo a maldade dentro dele. Todo ser criado por Deus tem livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a ser, fazer, viver só na marra. Ai, pastor, eu não paro de pregar porque Deus me mata, senão eu parava. Pode parar, você está liberado. Pastor, eu só canto porque, olha, se eu não pregar, Deus me mata. Está liberado. Não existe isso. Todo crente é livre para pregar, deixar de pregar, cantar, deixar de cantar, ser obreiro, deixar de ser obreiro, vir na igreja, deixar de vir na igreja. Você é livre. Deus não trabalha sob ameaça. Só é salvo quem quer. Só é salvo quem aceita, quem for batizado e crer será salvo. Não é quem for ameaçado. Isso não existe. Todo ser criado tem liberdade de expressão, tem liberdade de escolha. Ai, pastor, eu não consegui escolher Jesus, eu tive que ser crente na marra. Mentira, tu não é crente na marra. Ou você é crente porque Deus te ama, ou você está iludido quanto ao Evangelho. Não, pastor, eu vim pela dor, senão não vinha. Então tu não veio ainda, porque Deus não precisa de dor para trazer ninguém para a igreja. Deus não precisa que você bata o carro, que você pegue câncer, que você fique pobre, que o teu casamento quebre, porque senão era fácil evangelizar. Bota um câncer no povo, abre a porta da igreja e não cabe gente mais. Deus não disse que ia salvar o mundo pelo câncer. Deus não disse que ia salvar o mundo pela doença, mas pela pregação do Evangelho. Aí a Bíblia vai nos dizendo que esta maldade, esta soberba, este orgulho nasce no coração deste anjo. Porque ele não se contenta. Ele começa a olhar e dizer, eu tenho glória, eu tenho música, eu tenho poder, eu tenho domínio sobre outros anjos, mas Deus manda em mim. E eu queria mandar um anjo embora e não posso, porque eu dependo de autoridade. Eu tenho tanto, mas não tenho tudo. Aí a Bíblia vai dizer que ele de forma consciente se expressa assim, eu subirei ao céu. Agora é o céu de Deus. E acima das nuvens, acima de Deus, eu colocarei o meu trono. Eu não quero um pouco, eu quero tudo. A inveja não é alguém querer querer algo que é parecido com o teu.
Inveja não é alguém comprar um sapato igual ao teu. Inveja não é alguém ter um carro igual ao teu. Inveja faz a pessoa querer o que é teu e não um igual. O invejoso não quer o marido igual ao teu, ele quer o teu marido. A invejosa não quer uma esposa, ou o invejoso uma esposa igual à tua, quer a tua esposa. Ele quer o teu carro. Ele quer o teu carro. Ele quer o teu lugar. É isso que Lúcifer ensina. Ele olha e diz, eu não me contento com o que tenho. Eu quero acima de Deus. Quero o trono de Deus. Aí a soberba nasce no seu coração. Aí a Bíblia vai dizer que ele faz uma expressão que, segundo o texto bíblico de Isaías, capítulo de número 14, Isaías, capítulo de número 14, e o versículo de número 13 e 14, ele vai dizer assim, você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Tomarei o lugar de Deus. Quando Lúcifer, agora presta atenção aqui, quando Lúcifer, lá embaixo, onde ele está, olha para os céus e diz, eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo, houve um grito no céu de um nome que nunca tinha surgido antes. Quando Lúcifer olha para o céu e grita que seria semelhante ao Senhor, que subiria ao céu, Deus grita lá de cima. Sabe o nome que Deus grita? Micael! Nesse dia, nasce um anjo chamado Micael. Ou você vai conhecer na tua Bíblia como Miguel. Que o nome Miguel significa, quem será semelhante ao Senhor? Deus não rebate com Lúcifer. Deus cria um anjo, que este anjo é exclusivo para dominar as forças de Satanás. A Bíblia diz que Daniel está orando 21 dias, a resposta pronta, mas não chega. E quando ele está batalhando aqui, Daniel orando, quem que aparece para romper as barreiras? Miguel. A Bíblia diz que quando Satanás quer tomar o corpo de Moisés, quem aparece para rebatê-lo? Miguel. Em Apocalipse, capítulo de número 12, a partir do versículo 7, diz a palavra do Senhor, que naquele dia, a serpente, Satanás, será amarrado por 1000 anos e lançado no lago de fogo. E quem vai amarrá-lo? Não é Deus e não é uma comitiva de anjos. É um anjo só, Miguel. Naquele dia Deus cria o anjo Miguel. É o anjo que defende a glória de Deus. É o anjo que toda vez que Satanás se manifesta, ele aparece em glória dizendo, ninguém é como o Senhor. Ninguém tem força igual ao Senhor. Ninguém assenta onde Deus assenta. Ninguém manda onde Deus manda. Ninguém fala o que Deus fala. Ninguém tem glória como Deus tem glória. Ninguém faz como Deus faz. Ninguém ordena como Deus ordena. Deus é o único e único continuará sendo de eternidade a eternidade. Somente a Ele damos glória. Quando houve esta guerra no céu, o Apocalipse escreve que ele traz consigo uma terça parte dos anjos. O anjo criado destrona Satanás. Enquanto está havendo esta guerra nesta região celestial, Deus está automaticamente criando um novo lugar. Aí diz Gênesis 1:1,
criou Deus os céus e a terra. Entre o versículo 1 e o versículo 2, existem centenas de anos que nós não podemos calcular. No versículo 2 vai dizer, e a terra era sem forma e vazia. No texto hebraico original significa, e a terra veio a ser ou se tornou sem forma e vazia. Isaías 45, 18, Deus criou a terra e a formou para não ser vazia. Ora, se Deus criou para não ser vazia, como que ela está vazia no versículo 2? Se no versículo 1, Deus criou inteiro. Entre o versículo 1 e o versículo 2, houve esta guerra. O anjo é precipitado para baixo. E aqui embaixo já existia uma nova terra, um novo céu. E quando ele cai, houve algo chamado de caos, uma destruição de tudo. Deus olha aquela destruição e diz, eu não criei para ser vazio, eu vou reformar. E Deus começa a reformar, do versículo 3 para frente. A única coisa que aparece como criatura é o homem. Observe que no versículo 1 a Bíblia diz, e Deus criou, trouxe da existência ou trouxe a existência do nada. A partir do versículo 3, não existe mais a palavra criou. A Bíblia não diz criou árvore. A Bíblia vai dizer, ele fez os céus e a terra. Fez. Deu forma, mas não criou. Já estava criado. Ele vai criar de novo, quando ele cria o ser humano. Agora, observe o cenário. Deus cria tudo de novo. Gênesis 2 e 8. Deus cria os céus, cria a terra, cria o sol, cria a estrela, cria o mar, cria os animais. Aí no 2 e 8, olha o que Deus começa a criar de novo. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Deus cria um Éden de novo. E Deus planta o segundo jardim de novo. Agora não mineral, mas vegetal. E aí Deus diz, eu já tenho o lugar perfeito, eu já tenho a criação perfeita, preciso de alguém perfeito para morar nesse lugar. O diabo está de longe olhando aqui, caído, ele e seus anjos. Ele diz, esse lugar me é conhecido. Eu já ouvi falar do jardim do Éden. Só que quem morava no Éden era eu. O perfeito do Éden era eu. Que anjo ele vai criar agora? Aí Deus diz, eu não vou criar anjos agora. Agora eu vou mais além. Agora eu vou criar alguém que não tem 6 asas. Ao modelo dos anjos. Eu não vou criar alguém que tem glória por fora. A estatura dos anjos. Lúcifer fora criado dentro da forma dos anjos. Deus vai criar um outro ser fora da forma dos anjos. E o anjo diz assim, o anjo Lúcifer diz, mas vai parecer com quem agora? Com serafim? O Senhor diz, não. Com querubim? Vai parecer com quem? Com o seu preferido? Com Micael? Não. Vai aparecer com quem, então? Agora vai aparecer comigo. A minha imagem e a minha semelhança. Eu vou fazer alguém melhor que você. Eu vou fazer alguém mais bonito que você. Eu vou fazer alguém com mais glória que você. Deus pega o barro, cria o ser humano. Agora assim, agora eu vou colocar nele. E Lúcifer diz, glória. Ele diz, não, mais que isso. Vai colocar o quê? Pedras preciosas? Mais que isso. Tu vai colocar o quê? Um teclado dentro dele, uma orquestra, como fez comigo? Mais que isso. Aí a Bíblia diz que Deus ajoelha-se na terra e sopra nas narinas do boneco de barro o fôlego de vida. Você não consegue soprar o que está fora. Você só consegue soprar o que está dentro.
Quando Deus puxa o ar, Ele tira do que está dentro dele, do seu pulmão. Ele tira da sua própria essência. E Ele diz, eu vou dar vida com a minha vida. É por isso que Davi diz, e o Espírito de Deus me criou, e o sopro do Altíssimo me deu vida. Ele sopra de si mesmo dentro do boneco, e o boneco levanta como um adorador de Deus. É aí que se instaura a guerra. Existe algo, a palavra imagem significa que algo da natureza de Deus está em nós. A gente tem alguma coisa que Deus também tem. A palavra semelhança é usado no termo original para indicar medida, forma, método. Escuta o que eu vou dizer e não é heresia. Tem alguma coisa em nós que se parece com aquilo que tem em Deus. Eu não sei se são os cabelos, se é o tamanho, se é o nariz, se é os olhos. Alguma coisa que está em nós é exatamente igual a alguma coisa que está em Deus. Tanto é que quando Deus vem em terra, em carne, Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele não vem em forma de anjo, nem de arcanjo, nem de querubim. A expressa imagem de Deus, Jesus Cristo, veio exatamente como ser humano. Tem alguma coisa em nós que é igualzinho que tem em Deus. Deus insufla neste ser a alma e concede a este ser a mesma vida que tinha em Lúcifer, eternidade. Sabe por que nós temos medo da morte? E não tem um aqui para dizer que não tem? Todo mundo tem, todos nós temos. Podemos estar preparados, vamos com Cristo. Mas o dia que ela bate a porta, a gente pede para não ir. Ninguém aqui quer morrer. Ninguém. Agora você sabe por quê? Porque fomos criados para ser eternos. Nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos gerados com prazo de validade. Fomos gerados para a eternidade. Tanto é que no jardim existia duas árvores. Uma da vida e a outra do conhecimento. Deus proibiu comer da árvore do conhecimento, mas não tinha proibido comer da árvore da vida. Esta mesma árvore está na Nova Jerusalém nos aguardando. A Bíblia diz, e todo mês tomarão uma folha da árvore da vida, para que continue tendo vida. Deus cria o ser humano para a eternidade. Deus cria o ser humano para viver, para ser semelhante a Deus. E no decorrer da história, Satanás não poderia ter vencido Deus. E ele se conscientiza disso. Ele se conscientiza que a glória de Deus não foi abalada. Ele se conscientiza que Deus não mudou em nada depois desta guerra. Ele se conscientiza que Deus poderia criar outros anjos, e ele entende que Deus cria coisas melhores que ele mesmo. Criou o homem. Então agora, o representante de Deus está ouvindo o que Deus está falando para o homem. Aquele que era perfeito está olhando. E Deus está instruindo, dizendo, olha, não coma da árvore que está no meio do jardim. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto ele está ensinando a Adão. E o Senhor vai dizer, olha, seja obediente. Você não vai sofrer nada nunca, desde que você obedeça. O grande mal é que existe no último texto que estava ali, a expressão até que. O problema do ser humano é esta frase. Como ele não poderia atacar mais a Deus, ele se enrola como uma serpente em algum lugar do jardim e começa a acompanhar Adão. Adão sozinho, com a mente voltada para a criação, e ele está observando, dizendo, Deus diz para não comer, Adão. Até quando você resiste? Adão passa, olha para a árvore, vira as costas e vai embora.
Passa Adão de novo, olha para a árvore, quem sabe rela no seu fruto, vai embora. Um dia Deus cria a mulher, coloca junto de Adão. E ele estava observando o tempo todo, como uma serpente. Ele está cuidando desse processo. E ele diz, agora sim, eu posso atingir Deus através da sua criação. A maior decepção é você criar algo, gerar algo, que não retorna para ti o valor devido. Um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter, além da solidão, é a ingratidão. Você ajudar, você fazer, você cuidar, você estender a mão. E isto os pais conhecem bem, depois de uma certa época. Quando o pai e a mãe dão uma ordem, o filho olha assim, eu não mandei você me fazer, eu não pedi para vir ao mundo. Você me fez, não pedi para nascer. Assim se rebela Lúcifer. E agora ele procura atingir a coroa da criação. Se o homem olhasse para Deus e dissesse, eu não mandei você me fazer, eu não gosto de você. Eu não pedi para nascer. Para ele já era a vitória. O diabo não precisa atingir Deus. Se ele atingir você, a tua ingratidão machuca o coração de Deus. Ele não precisa mais levantar uma multidão para fazer guerra contra Deus. É por isso que ele vai até Jó e diz, Jó não te serve de graça. Tem um motivo. Jó 2,9 ou 1,9. Jó não te serve de graça. O Senhor guarda ele, cuida dele, protege ele, a família dele. Toca nisso tudo. E ele blasfema de ti na tua face. A alegria de Satanás é ver um blasfemador. Ele aplaude quando estamos em murmuração. Porque assim atingimos o coração de Deus. O ser humano ocupa o lugar de Lúcifer em todos os níveis. No Éden, na perfeição, na adoração, na comunhão. Deus agora não vai lá no Éden mineral mais. Ele vai no Éden vegetal. Todos os dias, na viração do dia, ouvem-se os passos de Deus no jardim. Todos os dias, Satanás está olhando. E dizendo, um dia o Senhor vai descer aqui para conversar com Adão e vai ter uma surpresa. Deus desce todo dia ele espera. Como uma serpente, ele não dá o bote fora de hora. Ele não se apressa. A batalha espiritual está muito além das nossas orações por manifestações de demônios. Essa guerra espiritual não está lá, ela está aqui. A verdadeira guerra espiritual não está fora, está dentro. Cada palavra, cada pecado, cada ingratidão, cada murmuração, cada atitude reflete a ação de Satanás contra Deus. É por isso que Paulo nos alerta tanto quanto a esta batalha. Pedro escreve dizendo que tudo que nos vence torna Senhor de nós. Porque não existe neutralidade. Ou você está do lado do exército de lá ou de cá. Mas é gente boa. Mas nunca fez nada para ninguém. Ou é de Cristo ou é contra Cristo. Ou ajunta ou espalha. Ou é adorador ou é murmurador. Satanás está o tempo todo aguardando uma expressão, aguardando o momento. Deus todo dia vem aguardando essa surpresa. E um dia ela acontece. O diabo está nos rodeando. E eu paro aqui, a partir de domingo próximo, nós entramos no primeiro versículo. Satanás está rodeando e dizendo, Senhor, qualquer hora dessa o Senhor vai lá na igreja do jardim e vai ter uma surpresa. Aquela pessoa não vai estar mais daquele jeito. Aquele coração não vai estar mais daquele jeito. Aquela família não vai estar mais assim. Qualquer hora o Senhor desce para ter comunhão
e vai ter uma decepção. A grande questão é como nós vamos reagir a esta tentação a partir do versículo 1. Como nós vamos reagir a esta batalha espiritual? Quantos entenderam isso que eu disse até aqui? Digam amém. Deus seja louvado, Deus vos abençoe. E nós vamos continuandinho assim. E vamos passear dentro desses 13 versículos. O mais importante, eu te convoco para começar a orar. Para começar a buscar de Deus uma direção para a tua vida. Para olhar no que você está fazendo com você mesmo. Quais são as tuas reações? Qual é o teu comportamento? Ah, pastor, não bebo, não fumo, não mato. Isso aí não é coisa de crente, isso é coisa de cidadão. Todo cidadão faz isso. Todo bom católico, todo bom espírita, todo bom budista faz isso. Isso não é o que qualifica-nos como cristãos. A palavra cristão significa parecido com Cristo ou pequenos cristos. Será que nós somos pequenas cópias de Cristo? Lúcifer, criado como um anjo, não conseguiu ser anjo. Será que nós, criados como semelhança de Deus, conseguimos ser e manifestar essa semelhança? Nós vamos continuar passeando por este versículo. E se você acha que isto é interessante, traga alguém, convida alguém. Vamos nos juntar aqui para desfrutar da palavra do Senhor. Amados, terça-feira, culto de ensino no Templo Sede. Quinta-feira, culto Noite da Vitória aqui. Quinta passada estávamos num número muito expressivo. Um culto muito abençoado. Aprendemos aqui sobre os frutos do Espírito Santo. Conferencista